Hoje veremos o que acontece quando alguém anda com Deus. Hebreus 11, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Vamos orar? Senhor amado, eu te agradeço por mais essa oportunidade que tenho de ministrar a sua palavra. Eu peço ao Senhor que nessa hora o Senhor me use conforme o seu querer e a sua vontade, e que o Senhor fale com o teu povo, apesar de mim e das minhas limitações. Eu te peço assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um querido pastor, saudoso querido pastor, ele já faleceu há algum tempo. Uma determinada ocasião ele foi a Orlândia levar um curso lá para os membros da igreja, um curso que o pastor promoveu lá de hermenêutica, e aí eu conversava muito com esse pastor, fazia muitas brincadeiras com ele, tinha uma certa intimidade então, né? Olhei e percebi que ele veio com um carro um pouco antigo para vir de São João da Boa Vista para Orlândia. Eu olhei assim para o carro, pastor, e esse carro aí? Já chegou aqui normal, tranquilo? Ele olhou para mim com a cara meio já pegando ar, mas era sempre num tom de brincadeira, né? Mas ele tinha um jeito assim que parecia ranzinza, mas era o jeito dele ser bem humorado sendo ranzinza, né? Ele olha para mim e diz: mesmo lugar que esse carro seu te leva, o meu também me leva. Não importa o ano que ele seja, ele me leva lá do mesmo jeito. Eu posso demorar um pouquinho mais para chegar, mas eu chego lá. Na época, o meu carro não era tão complicado quanto é agora, né? Nas últimas 2 semanas, por exemplo, ele passou uns dias internado na oficina mecânica, mas aí ele fez aquela contra-resposta para mim, né? No mesmo lugar que você vai com o seu carro, eu vou com o meu, que é, sei lá, uns 20, 30 anos mais antigos do que o meu na época. Ele conservava bastante o carro, tinha um apreço muito grande e dizia: não, eu não preciso de um carro novo, se esse daqui pode me levar para onde eu quiser. E sabe, a gente normalmente, não precisa você ser motorista para querer isso, normalmente a gente quer andar e ser transportado de um lugar para o outro com diferentes meios de transporte só para saber como é aquela experiência. Se você nunca andou a cavalo, talvez você morra de vontade de andar a cavalo algum dia, para saber como é a experiência, sendo que o lugar para onde o cavalo vai te levar, o seu carro ou os seus pés podem te levar numa boa. A diferença é que, se você pegar um carro mais novo, por exemplo, a experiência da viagem vai ser totalmente diferente se você estiver num carro mais velho, se você estiver num cavalo, numa charrete, enfim. A experiência da viagem vai ser diferente, o curso todo vai ser diferente, aquilo vai ter alguma mudança ao longo do caminho. O destino vai ser o mesmo. Hoje nós abrimos o nosso texto aqui e ouvimos falar sobre um homem que é muito conhecido, porque na sua biografia não tem lá muitas coisas a respeito dele. A gente não sabe muita coisa desse homem. O que a gente sabe, o que vem escrito assim sobre Enoque são os seguintes dizeres: ele andou com Deus, caminhou com Deus. É o que a gente sabe sobre ele. Foi um homem que andou com Deus. Robson, mas aonde fala sobre isso? Para mim é novo esse negócio de Enoque. Pois bem, abra comigo Sagradas Escrituras em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, versículo 18 em diante. Gênesis 5 tem aqui uma grande porção de genealogia, daquelas cheia de nomes difíceis, que talvez você não quisesse dar para os seus filhos esses nomes.
E você pula normalmente essa lista e pensa, o que Deus vai falar comigo através desses versículos aqui? Pois bem, a história de Enoque está aqui no meio. Olha o que diz, versículo 18 em diante. Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É o que a gente sabe sobre Enoque. Enoque está aqui, como eu te disse, no meio de um punhado de genealogia. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver um ciclo se repetindo. Fulano nasceu, teve filhos e filhas, viveu mais um bocado de anos e morreu. E aí fulano, que era filho daquele outro que acabou de ser descrito, teve filhos e filhas, gerou não sei quem, viveu tantos anos e morreu. Vai seguindo esse curso. De repente entra na história um certo Enoque. E aí tem esse pedacinho sobre a vida de Enoque que não tem sobre a vida dos demais. O texto diz pra gente, diferente de todos os outros, que Enoque andou com Deus. E aí ele teve filhos e filhas, viveu mais não sei quantos anos. E aí o texto volta a dizer, andou Enoque com Deus e já não era. Já não existia mais, Deus tomou ele para si. Deus o chamou ele para si. E aí, o autor aos Hebreus, eu já disse para você, ele procura escrever para aquela comunidade hebreia a fim de fortalecê-los na fé. Era um povo que estava passando por muitas perseguições, que estavam sendo seduzidos a voltar para suas práticas antigas, a voltar para o judaísmo. Estavam passando por pressões muito grandes e fazendo vários questionamentos a respeito da sua fé. Então ele vai escrever, como eu já te disse no início do livro, falando sobre quem é Jesus, falando da superioridade de Jesus sobre todos os outros profetas que existiram antes dele. E aí ele chega no capítulo 11 e começa a ensinar a gente sobre a fé. Já falamos aqui sobre os versículos 1, 2, 3 e 4. Entramos aqui naquela que é a galeria de heróis da fé, porque inclusive essa série tem esse nome de Heróis da Fé por causa disso. Estamos aqui nessa galeria. No meio dessa galeria tem esse homem, cuja biografia é curtíssima. Não temos muitas histórias sobre Enoque aqui, o que a gente sabe é que ele andou com Deus. Eu queria então olhar com você o que acontece na vida de alguém que anda com Deus e quais eram as circunstâncias em que Enoque andou com Deus. Versículo 5 nos diz assim, olha, pela fé ele foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação teve testemunho de haver agradado a Deus. Para tirar o seu ponto de interrogação aí da cabeça e você prestar atenção nas coisas que eu penso serem as mais importantes desse sermão, eu já vou dizer o que aconteceu aqui com Enoque. Enoque passou por algo que é uma exceção no nosso mundo aqui. Deus, ele que fez as leis, ele que instituiu todas as coisas, ele colocou ordem em todas as coisas conforme nos diz a narrativa de Gênesis. Mas esse mesmo Deus que fez isso, ele pode muito bem ir além dessas ordens das coisas. Haja vista a lei da gravidade, por exemplo, dependendo do lugar que você tiver, a lei da gravidade não tem sentido nenhum. É totalmente diferente do que se acontece aqui. A gente entra em parafuso até mesmo. E aí, a todos nós, mortais, foi ordenado morrer, né? Com exceção de dois caras. Enoque e Elias. Esses dois Deus chamou para si sem que eles experimentassem a morte. Robson, como foi isso? Não sei. O que eu sei é que em um dado momento eles existiam, estavam aqui e Deus chama eles para si, não está mais aqui.
O texto que vai narrar a maneira como isso aconteceu com Elias é ainda mais impactante, né? Porque Elias sobe numa carruagem de fogo. Agora Enoque a gente só sabe que ele anda com Deus e de repente o texto diz pra gente que ele já não era. Deus tomou ele para si. Não disse pra gente que ele morreu. Deus chamou Enoque para si. E é muito interessante que conta um pastor que depois de pregar esse sermão, depois de falar sobre a vida de Enoque, uma criancinha da sua igreja foi explicar o que aconteceu com Enoque, o porquê que ele não morreu. Ela diz assim, olha, Enoque andou tanto com Deus e estava numa caminhada tão boa com Deus que aí de repente perdeu de vista. Foi indo embora, foi saindo. Sabe quando some no horizonte assim a gente não vê mais? Foi isso que aconteceu com Enoque, a criancinha explicando. Didaticamente é uma maneira da gente entender, foi assim, Deus chamou ele para si, começou a caminhar com ele e levou embora o homem. Pode ser que algum de nós aqui experimente isso, mas, como eu te disse, isso não é a regra, é uma grande exceção, só aconteceu 2 vezes na história. E eu não sei se vai acontecer com a gente. Explicado isso, agora eu chamo a sua atenção novamente para o texto, que o texto vai dizer o porquê que ele foi chamado para viver com Deus dessa maneira. Foi por causa do seu testemunho. Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por isso, nós hoje olhamos para a fé de Enoque, nós hoje vamos olhar para o que acontece quando alguém anda com Deus, e a gente vai ver que Enoque andou com Deus em meio a um mundo hostil, em meio a um mundo ímpio. Como eu te disse, voltando lá para Gênesis capítulo 5, se você regredir um pouco os versículos, se você voltar um pouquinho a leitura aí, você não vai encontrar um testemunho como esse. Aliás, você vai ver as coisas indo de mal a pior. Na semana passada a gente falou aqui do primeiro homicídio que houve na terra. Filhos de Adão e Eva, o primeiro casal. Caim mata o seu irmão. As coisas vão indo de mal a pior. Aí de repente tem um cara que é um ponto fora da curva. Tem um cara que é diferente dos outros. Porque em meio a um mundo ímpio, em meio a um mundo que tendia a ir de mal a pior, esse cara escolheu ter compromisso com Deus. Esse cara escolheu viver e agradar a Deus, como fez o seu parente próximo, Abel. Esse cara escolheu amar ao Senhor e andar com Ele. Com isso eu aprendo que nós podemos ser exceções também. Não importa se a regra à nossa volta é ser ímpio. Não importa se a regra à nossa volta é viver à torta e à direita. É viver uma vida que desagrada a Deus, uma vida desregrada. Robson, mas eu não nasci em um lar cristão, na minha história não tem notícias de alguém que viveu uma vida assim, de amor e serviço a Jesus Cristo. Como é que eu vou viver assim? Pois bem, na história recente de Enoque, não tinha ali alguém para ele dizer, olha, eu aprendi aqui com o meu pai. Não. Em meio a um mundo mau, em meio a um mundo hostil, Enoque andou com Deus. Em meio a esse mundo em que nós vivemos, nós somos chamados a andar com Deus, apesar de todas as circunstâncias. E sabe, eu vejo uma outra coisa aqui, agora eu vou pedir para que você abra de novo, lá em Gênesis capítulo 5, para que você repare bem o que diz esse texto, e preste atenção nesse ponto que eu vou colocar. Versículo 22, vou reler ele para você, diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus, mesmo com as suas responsabilidades. Que responsabilidades eram essas, Robson? Esse homem era um pai de família. Esse homem era um trabalhador. O texto não relata para a gente, mas ele diz para a gente que ele tinha filhos e filhas. Ele tinha sua esposa, ele tinha os seus filhos.
ele tinha um trabalho para sustentar toda a sua casa, porque como disse Deus para Adão agora, é do suor do rosto de vocês que vocês vão trazer sustento para dentro de casa. Mesmo com todas essas responsabilidades, esse homem andava com Deus. Com isso eu quero te dizer para você homem e para você mulher, as suas responsabilidades não te isentam de andar com Deus. E constantemente a gente vê muitas pessoas inventando desculpas para não viver uma vida que agrade a Deus, que honre a Ele. E normalmente essas desculpas giram em torno das responsabilidades que essas pessoas têm. Ah, Robson, é o meu emprego, sabe? Não dá. Meu emprego me suga tanto, sabe? Que eu não consigo nem ter tempo com Deus. É mesmo? Ah, a minha família, eu tenho tantos filhos. Aliás, um só já dá muito trabalho, como as pessoas têm dito para mim, né? Tem me dado tanto trabalho a ponto de eu não ter tempo, de eu não ter vida de oração. Não consigo. As responsabilidades dessas pessoas, então, são como uma espécie de maldições na vida delas. Impedem elas de andarem com Deus. Impedem elas de testemunhar, de falar do amor de Cristo. Quando deveria ser diferente, né? A gente deveria ter Deus nessa nossa rotina toda. Na criação dos nossos filhos. Ao trabalhar, ao trazer o sustento para a nossa casa. Deus precisa estar presente em toda a nossa vida. Nós devemos viver uma constante atitude de culto a Deus. A nossa vida deve ser como um culto a Ele. O seu trabalho deve glorificar a Ele. A maneira como você educa os seus filhos deve glorificar a Ele. A maneira como você vive ali em família deve honrar a Ele. Mas constantemente as nossas responsabilidades são tidas como desculpas para que a gente não ande com Ele. Para que a gente não viva com Ele. Enoque foi alguém que andou com Deus, mesmo tendo as suas responsabilidades de pai de família. Quais são as responsabilidades que você tem, que tem te impedido de andar com Deus? Que tem te deixado longe dos caminhos do Senhor? O pai do meu antigo pastor lá em Orlândia, que também é pastor, ele disse que em um dado momento, chegou um irmãozinho na igreja, daqueles que chega desempregado. Aliás, esse tinha um negócio, ele não estava desempregado, ele tinha um negócio lá, e o negócio não ia muito bem, estava perto de fechar, a coisa estava toda complicada. Ele chega naquelas reuniões de oração, era aquele crente assíduo, não perde nada, estava ali, orava, pedindo, pastor, ore, interceda pelo meu negócio, a gente precisa levantar aquilo lá. Pois bem, irmão, vamos orar, vamos pedir por isso. E oraram, e oraram. De repente esse homem começou a ficar ausente nas reuniões, foi sumindo. O pastor foi fazer uma visita, o que está acontecendo com o homem, né? Chegou na porta do estabelecimento, o homem recebeu o pastor com um baita sorriso no rosto. Pastor, que bênção, Deus respondeu às nossas orações. Os negócios estão indo bem, a empresa está indo de vento em polpa. E sabe, pastor, a coisa está indo tão bem que, puxa vida, o senhor está percebendo? Eu não estou tendo nem tempo de ir na igreja, eu não estou tendo tempo de cultuar. O devocional está complicado, porque está tendo muito trabalho, pastor. E é muito interessante que o pai do meu pastor, o reverendo Paulo, ele é daqueles que fala o que tiver que ser dito na cara, sem levar nada para casa. Ele disse, amém, irmão. Que bom. Pois bem, então vamos fazer o seguinte aqui agora. Ou vamos orar para que Deus feche esse negócio. Se isso daqui tem te impedido de cultuar, de ter vida com Deus, tem impedido sua vida devocional, então vamos orar e pedindo para Deus para fechar essa maldição. E vez ou outra é isso que a gente faz. A gente transforma bênçãos em maldições. A gente pega as responsabilidades que a gente teve, que às vezes foi coisas que a gente pediu. Talvez você pediu pelo seu casamento, você pediu pelos seus filhos, você pediu pelo emprego que você está. E você transforma isso numa verdadeira maldição, ou numa desculpa, aliás, para não servir a Deus.
Com Enoque não foi assim. Ele serviu a Deus, mesmo sendo casado e pai de muitos filhos. Naquela época o povo tinha bastante filhos, saiba disso. Mesmo tendo seu emprego. E ainda assim ele andou com Deus. Veja que exemplo. E aí, o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer para a gente o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem sabe você esteja aqui pensando hoje: não, eu vou fazer como Enoque, eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Ele. Vou colocar um adesivo no meu carro, como daqueles caminhoneiros, dizendo que aquilo lá é propriedade de Deus. Na minha casa vai estar espalhado um monte de versículo bíblico. Eu vou colocar uns louvor bem alto na minha casa para mostrar que eu ando com Deus. O tempo todo Ele está comigo. O louvor estralando no meu carro enquanto eu trafego pelas ruas de Ribeirão Preto. Ele está comigo. Mas o texto diz para a gente que sem fé não dá para agradar a Ele. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, para aquele que diz confessar o nome de Deus, tenha fé. Por isso, o meu terceiro ponto nessa noite é de que Enoque andou com Deus pela fé. Foi pela fé que esse homem obteve esse testemunho. Foi pela fé que ele andou com Deus. E sabe, esse andar com Deus aqui, eu não quero ficar gastando hebraico aqui ou algo do tipo, mas eu quero rapidamente te dizer que esse verbo no original, ele remete uma intensidade muito grande, um prazer, uma profundidade muito grande nesse relacionamento. Pra gente, se a gente ler só andar, pode parecer muito vago, mas pense em algo profundo. Sabe aquelas caminhadas que você não vê a hora passar? Quando você gosta tanto da companhia da pessoa, gosta tanto do assunto. Ou para você, homem, quando você assiste aquele jogo, que você, puxa vida, o jogo está tão bom que a hora voou, eu nem percebi que se passaram 2, 3 horas que eu estou aqui na frente da TV. A gente gosta tanto daquela experiência, como num cinema, por exemplo. O dia escurece, a gente não viu, porque a gente gosta daquilo. Profundo, a gente entra naquele ambiente de vez, naquele universo que está estampado nas telas. A gente adentra aquele mundo. Enoque entrou com vontade no relacionamento com Deus. Tinha intensidade. Ele caminhava com vontade com Deus. Como tem sido a sua caminhada com Ele? Como você tem andado com Ele? E aí aqui agora eu pergunto: como vai a sua vida devocional? Como vai a sua vida de oração? Quão intensos têm sido os seus momentos com Deus? Você tem tido profundidade nos seus momentos com Ele? Ou é aquela coisa rasa, superficial? Só para dizer que eu fiz, tá bom, Deus? Não esquece, hoje eu orei, tá? Pai, eu li a Bíblia. Anota aí na caderneta do céu que dia tal eu não falhei. Mas não é assim, irmãos. Nosso Deus, Ele se relaciona com a gente, Ele se envolve com a gente. E aí, Ele pede que você tenha profundidade, intencionalidade nos seus momentos. Ele não quer que você faça as coisas para só passar de ano, como fazem alguns alunos. Só para ser aprovado. Ele quer que você viva com Ele, o experimente de verdade, porque você ama Ele. E as pessoas que você ama, você faz isso. Você se entrega mesmo. Você não faz só para cumprir tabela. Você tem amado a Deus? Pela fé, foi que Enoque conseguiu isso. Uma fé intencional, profunda.
que não era marcada por superficialidade, como a gente já viu na semana passada, que era a fé de Caim. Uma fé intencional. Qual a mensagem você passará para as próximas gerações? Qual mensagem você deixará para as pessoas que ficarão por aqui? Aliás, não vamos pensar tão longe não, pensa aqui agora. Que mensagem as pessoas têm visto estampada no seu rosto? Será que enxergam você como alguém que anda com Deus? Será que enxergam você assim? Porque sabe, normalmente a gente tem alguns grupos de afinidade, né? A gente tem alguns grupos de amigo, tempo de escola, é muito comum a gente ter isso. E normalmente aquele grupo nos caracteriza, né? A gente se veste mais ou menos parecido, fala um pouco igual, gosta das mesmas coisas. Ao ponto de alguém chegar e dizer pra gente, olha, fulano anda com ciclano. Ah, como você sabe? Eles gostam das mesmas coisas, usam o cabelo mais ou menos parecido, têm praticamente as mesmas roupas. Mas eu não quero aqui falar sobre o tipo de roupa que você vai usar, o tipo de cabelo que você vai fazer, porque não é sobre isso que o Evangelho está falando. O Evangelho diz respeito ao tipo de compromisso que você tem com Deus, ao ponto das pessoas olharem para você e, independente da sua aparência, verem Ele em você, verem o Nazareno em você. Você tem andado com Deus, meu irmão? Você tem andado com Deus, minha irmã? Eu quero encerrar esse sermão não com afirmações. Eu quero encerrar com essa pergunta. Você tem andado com Ele? E aí, independente da sua resposta, eu quero te convidar a, com a gente agora mais uma vez, cantar e transformar essa canção em uma oração ao nosso Deus. A gente vai cantar esse cântico que eu imagino que boa parte da igreja conheça, que se chama Meu Universo. A gente cantou ele agora há pouco, vamos cantá-lo novamente e transformá-lo como uma oração a Deus. Dizer, Senhor, que o Senhor seja o meu universo, seja tudo que eu sinto, o que eu penso. Que de manhã, Senhor, o Senhor seja o meu primeiro pensamento. Não o WhatsApp, não o Instagram, não os boletos que vão chegar. Que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento ao amanhecer. Vamos cantar.